Aqui nós estamos no sítio Bastos, fica na fazenda Monte Alto. E esse sítio ele foi encontrado em 2014 e nós percebemos nesse local que as pessoas moraram aqui por praticamente 6.000 anos, voltando por 6.000 anos, que é uma coisa impressionante. Mas acontece, às vezes, em arqueologia isso, as pessoas voltarem para o mesmo lugar, geração após geração após geração. E o que nos surpreendeu também nesse sítio foi a idade. Nós achávamos que ele era um sítio mais recente e, no fim das contas, mandamos datar os carvõezinhos que sobraram das fogueiras que essas pessoas faziam, né, no passado, e descobrimos que esse sítio tem 12.500 anos. Ele pode ser até mais antigo do que isso, porque nós continuamos encontrando pedra lascada e carvão. Essa pedra lascada é a pedra que esses homens pré-históricos usavam para as suas atividades do dia a dia, para caçar, para fazer armas, para cortar a carne. Tudo o que eles faziam com pedra. Eles não usavam nenhum tipo de metal, né? Não tinham o conhecimento de metalurgia, então não fazia facas e nada do gênero. Então nós conseguimos achar tudo o que eles deixaram aqui no local, desde 12.500 anos atrás até mais ou menos 6.000 anos. E isso foi um achado bastante importante, porque aqui no estado de São Paulo, o sítio mais antigo não passava de 8.000 anos. Então agora a gente já colocou o estado de São Paulo na mesma faixa cronológica de regiões muito mais conhecidas, como é o caso de Minas Gerais, Lagoa Santa. Então esse sítio aqui, ele está na mesma idade, bate direitinho com os sítios lá de Minas Gerais, de Lagoa Santa, que são super famosos, né? Também outra coisa importante é que isso mostra que o Brasil inteiro provavelmente já estava cheio de gente por volta de 12.500 anos. Que a gente encontra em Minas Gerais, encontra no Mato Grosso, encontra no Nordeste, encontra no Rio Grande do Sul, encontra em São Paulo. Então isso sugere que a ocupação humana no continente sul-americano, na América do Sul, ela é muito mais antiga do que a gente achava que era há pouco tempo atrás. A pedra lascada que a gente achou aqui, ela tem características também interessantes, porque ela mostra uma maneira de lascar que é diferente das outras que a gente conhece para outras regiões do país. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o pessoal lascava muitas pontas de flecha. No Nordeste, o pessoal que vivia mais ou menos nessa mesma época aí de 12.500, lascava umas pedras só de um lado, então elas parecem umas lesmas. Imagina uma lesma, né? Aquela coisinha compridinha e altinha, né? Feitas de pedra, que eram usados para raspar madeira, né? Essa é a ideia, tá? Aqui no sítio Bastos, a gente encontra uma maneira de lascar pedra que é diferente dessas duas, por exemplo. Então isso mostra que já nesse período tão antigo, já tinha gente lascando, fazendo as coisas de maneira totalmente diferente. E como que isso funciona? Da mesma maneira que hoje nós fazemos as coisas porque nós aprendemos a fazer as coisas desse jeito, né? Por exemplo, a gente usa roupa. Por quê? Porque desde pequeno alguém fala pra gente, olha, você tem que usar roupa, você não pode andar pelado, não é? Posteriormente, em várias indústrias da América, tem mergulho para fazer boas facas. And then we also see that same technique being used by Solutrean, and then not Clovis. Essas normas, né, também existiam no passado. Por exemplo, alguém lascava pedra porque foi ensinado a lascar pedra daquele jeito. Então não é de qualquer jeito que você lasca a pedra, você tem que lascar a pedra de um certo jeito. Então isso sugere, né, isso mostra pra gente que já existiam culturas diferentes, né? Pessoas lascando a pedra de jeitos diferentes, porque elas foram ensinadas a lascar de maneiras diferentes. Então isso coloca essa riqueza cultural do Brasil, na verdade da América do Sul inteira, como sendo muito grande já num período muito, muito antigo. Então às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que as pessoas chegam e elas têm uma cultura pouco avançada
e aí todo mundo faz tudo muito igual e não é o que a gente está vendo. A gente está percebendo que as pessoas já tinham uma cultura provavelmente muito rica, elas deviam ter muitas coisas que não ficam preservadas. No caso aqui do sítio Bastos, a gente só encontra pedra, mas vocês têm que imaginar que eles deviam fazer cocares de pena, eles deviam fazer pulseiras trançadas com palha, eles deviam fazer um monte de coisas que não ficam preservadas, porque passou muito tempo. Mas a pedra, pelo menos pela pedra que eles deixaram, a gente já sabe que eles eram diferentes do pessoal do sul, sabe que eles eram diferentes do pessoal do Nordeste e assim vai. A escavação foi escolhida no lugar onde mais aparecia material em superfície. Esse material foi identificado pelo proprietário da fazenda, o Ricardo Bastos, que entende de arqueologia e soube reconhecer o material. Então ele entrou em contato com o professor Astolfo Araújo, do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, que veio até o local fazer reconhecimento e deu início aos estágios de escavação que começou em 2014. Essa já é a quarta etapa de escavação no sítio. E o material que tem saído aqui tem mostrado pra gente uma cultura que a gente chama de cultura arqueológica bem diferente de outras encontradas no estado de São Paulo. A evidência mais forte que a gente tem de que realmente essas pessoas moravam aqui é que em laboratório, na análise do material, a gente conseguiu remontar peças lascadas, o que indica que o sítio realmente está no lugar que os grupos moraram, habitavam e usavam de lugar para lascar, para fazer suas ferramentas. Até então acreditava-se que essas peças tinham descido toda a vertente, que é muito inclinada, muito íngreme. E como a gente encontra material lá em superfície, é normal pensar que ao longo do tempo eles tenham descido e rolado toda a encosta. Mas esse trabalho de remontagem permitiu entender que realmente o lugar da escavação é onde eles moravam. Alguns anos atrás, para ser mais exato, 5 anos atrás, eu me dei conta que existiam muitos artefatos arqueológicos aqui na fazenda, na superfície. Então, pedra lascada, um pouquinho de cerâmica, mas a pedra lascada que parecia muito mais evidente como artefato do ser humano para a história. Como eu estava estudando na USP o mestrado lá em arqueologia, eu resolvi levar os objetos para um exame mais detalhado na USP, para o professor e docente Astolfo. E ele gostou muito, examinou, conversou com o seu time, e de lá para cá eles têm vindo fazer uma exploração sistemática desses sítios arqueológicos. Descobriu-se que são mais de um, atualmente descobrimos 4 aqui na fazenda, e o grupo tem vindo pelo menos 2 vezes por ano. Eu fiz um convênio com a USP, que eu financio, para que as pessoas fiquem hospedadas aqui. Então já tivemos aqui cursos internacionais com professores da Universidade de Essex, da Universidade de Paris. Já veio aqui um professor de física ligado em datação, que é livre-docente do MIT, Massachusetts Institute of Technology. E já vieram o pessoal de Harvard, da Universidade de Copenhague, que a região representa que existe um preenchimento de uma lacuna da falta de conhecimento arqueológico sobre o interior do estado de São Paulo. Aqui nesse sítio, no Bastos, a terra é uma terra de clima tropical, ela é muito ácida, então os ossos não foram preservados, nem ossos dos animais que eles comiam, nem os ossos deles mesmos, se eles enterraram gente aqui, né? Isso não foi preservado, só a pedra. Mas quando esse sítio aqui ele é importante porque ele é uma peça do quebra-cabeça. Quando a gente junta com as outras peças, ou seja, com sítios encontrados em outras regiões, onde foram encontrados esqueletos, a gente percebe que existe uma variabilidade muito grande também de aparência.
Os esqueletos mais antigos da América do Sul, eles sugerem que as pessoas eram mais parecidas com o pessoal da Austrália, por exemplo, do que com os índios atuais, que tem uma aparência mais de japonês, né, com o olho puxado, né? Então, quando a gente pega todas essas peças do quebra-cabeça, dá a impressão muito forte que aqui para as Américas vieram vários grupos, várias pessoas vindos provavelmente parte da Ásia, passando pelo Alasca, algumas provavelmente vieram da Europa e outras do Pacífico, né, navegando, e que esse pessoal todo se encontrou e acabaram tendo filhos. Então os índios atuais, eles são descendentes provavelmente do pessoal que morava aqui, mas junto com o pessoal que veio depois, junto com o pessoal que veio do Pacífico. Então é uma riqueza também genética muito grande. Então a gente tem uma riqueza cultural e uma riqueza genética muito grande. Às vezes as pessoas acham que tudo que a gente encontra de arqueologia tem relação com os índios, mas não tem muita relação com a gente. Mas isso os geneticistas estão mostrando que não é verdade. A maior parte das pessoas no Brasil descende, seja pelo avô do avô do avô, pela avó da avó da avó, tem um ancestral indígena. Então, na verdade, quando a gente fala em arqueologia, a gente não está falando só dos antepassados dos índios e que não tem nada a ver com a gente está falando dos nossos antepassados também. É uma coisa que todos os brasileiros têm alguma relação com os índios e, portanto, tem alguma relação com esse pessoal que estava aqui no Sítio Bastos há 12.500 anos.